de Jesus. Amém. Então, por que a volta de Jesus está demorando tanto? Querido, por falar na vinda de Jesus, na segunda vinda de Jesus, existem muitas pessoas no mundo, inclusive pessoas do nosso meio, não do meio evangélico, mas pessoas com as quais nós convivemos, que não fazem ideia do que significa isso, a segunda vinda de Cristo. Se você for falar desse assunto para algumas pessoas, elas vão até te perguntar: e Jesus disse que ia voltar? E ele vai voltar de novo? Porque é um assunto tão pouco explorado, tão pouco pregado, tão pouco falado, que tem muita gente que nem faz ideia do que significa isso, a segunda vinda de Cristo. Eles até sabem que ele veio uma vez, né? A primeira vinda de Cristo, acredito que no Brasil é difícil você encontrar alguém que não saiba disso, né? A maioria, talvez mais de 99% sabe disso, que Jesus veio a primeira vez e sabe como ele veio, pelo menos sabe alguma coisa sobre a primeira vinda de Jesus, porque na primeira vinda ele veio como nós viemos. Jesus não veio de uma forma extraordinária, mas ele veio através do ventre de uma mulher como todos nós viemos, salvo algumas diferenças, que nós fomos gerados no ventre de uma mulher pela relação sexual dos nossos pais. Mas Jesus foi gerado no ventre de uma virgem chamada Maria por ação sobrenatural do Espírito Santo. Mas Jesus teve um parto natural, como talvez a maioria de nós. Hoje já não é tão comum assim. Mas ele nasceu na cidade de Belém. Ele viveu por aproximadamente 33 anos. Eu digo aproximadamente, que ninguém pode cravar, nem que Jesus nasceu no ano zero ali. Isso é uma conta aproximada. Ele teve que crescer, se desenvolver em estatura, em conhecimento, como nós. Ele teve que esperar o tempo, ele foi crescendo, e por volta ali dos 33 anos, aproximadamente, Jesus entrou em Jerusalém durante uma festa de Páscoa, e ele foi crucificado, ele foi morto pelos nossos pecados, foi o nosso substituto. Jesus foi sepultado num túmulo escavado na pedra, e ao terceiro dia Jesus ressuscitou dos mortos. Deus o ressuscitou dos mortos. Depois de ressuscitar, Jesus apareceu a dezenas de testemunhas, além dos seus discípulos. Centenas de pessoas viram Jesus ressurreto, né? Nós acabamos de cantar aqui um dos episódios, quando Jesus aparece para aqueles dois discípulos a caminho de Emaús, e os olhos deles se abrem quando Jesus parte o pão, que ele já tinha ressuscitado. Então Jesus apareceu já ressurreto para centenas de pessoas. Ele pregou, ele profetizou, ele deu ordens, ele comeu e ele bebeu com os seus discípulos depois de ter ressuscitado. Depois ele ascendeu aos céus, ele voltou aos céus também na presença de testemunhas. Essa foi a primeira vinda de Jesus aqui na terra. Na sua primeira vinda, Jesus veio com uma postura e com uma função, a missão de cordeiro. Ele veio como o cordeiro de Deus. Ele veio para ser o nosso substituto, aquele que seria sacrificado no nosso lugar, que pagaria a dívida do nosso pecado. Jesus veio para morrer a nossa morte, para que nós pudéssemos ter os nossos pecados perdoados. João, o Evangelho de João, capítulo 1, versículo 29, quando João Batista, lá no Jordão, avista Jesus de longe, ele, iluminado pelo Espírito Santo, diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Quando João Batista vê Jesus, ele recebe a revelação do Espírito Santo, que aquele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, na primeira vinda, Jesus veio também, como os teólogos chamam, de um servo sofredor. Ele veio para se entregar, para sofrer, para servir. A palavra diz que ele abriu mão da sua condição de Deus e assumiu a condição de servo. Ele não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida. É isso que Jesus fez na sua primeira vinda, e eu acredito que vocês sabem muito bem disso. Mas ele prometeu que voltaria mais uma vez a esta terra, e ele marcou um encontro com os seus discípulos, que formam a sua igreja.
O texto não está aí, mas você lembra muito bem, por exemplo, no episódio da ceia, quando ele diz comam, né, e bebam, depois ele diz bebam deste cálice, né, e façam isso em memória de mim até que eu venha. Então Jesus já tinha vindo, mas ele está prometendo que voltará uma outra vez, e diz que nós temos que celebrar a ceia e relembrar a sua morte, o seu sacrifício, até quando? Até que ele venha. E ele diz: eu não voltarei a beber do fruto da vide, ou seja, do vinho novamente, até que beberei com vocês no reino do meu Pai. Então Jesus faz uma promessa clara, ele prometeu que voltará uma segunda vez. Mas a segunda vinda de Jesus será completamente diferente da primeira vinda. É aí que está a questão. Tem gente que talvez espera que Jesus venha como veio da primeira vez. Não, isso não vai acontecer. A segunda vinda de Jesus será completamente diferente da primeira. Ele não virá mais como servo sofredor. Jesus não virá mais como o Cordeiro de Deus para ser sacrificado, imolado. Mas agora Jesus, na sua segunda vinda, vem como o leão da tribo de Judá. É por isso que na nossa série o rei está voltando ali a figura de um leão. Nós não estamos mais esperando um cordeiro, porque o cordeiro já veio, já foi sacrificado. Nós estamos esperando agora o leão da tribo de Judá. Ele não vem mais como sacrifício, agora ele vem como rei. Ele vem para reinar, e todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Alguém pode dizer amém? Glória a Deus. E ele, quando vir na sua segunda vinda, irá derrotar de uma vez por todas Satanás. Em todo esse episódio da sua vinda, vai derrotar de uma vez por todas Satanás, inaugurar o seu reino de justiça, e viveremos para sempre com ele no novo céu e na nova terra. É bom fazer uma ressalva que quando a gente fala sobre o assunto da segunda vinda de Jesus, dos acontecimentos do fim, existem muitas correntes teológicas. E olha, esse é o tipo de assunto teológico que eu acho que não vale a pena nenhum irmão brigar com o outro. Porque, sinceramente, eu acho um assunto muito complicado de se entender para alguém do alto da sua arrogância dizer: eu tenho 100% de certeza que essa é a corrente teológica correta e vai ser assim. Vocês todos sabem, pelo menos que fazem parte aqui, que nós acreditamos e pregamos na corrente pré-tribulacionista, que é pré-milenista. Alguns chamam de dispensacionalista. Mas, diante de Deus, eu não brigo com ninguém, mas eu tenho estudado todas as correntes, com muito afinco e com a mente muito aberta. E se um dia eu encontrar um argumento, e olha que eu procuro, se eu encontrar um argumento que eu encontre que o pré-tribulacionismo não é a visão, digamos assim, correta, eu mudo na mesma hora. E chego para vocês: irmão, eu descobri um negócio aqui, e digo na mesma hora. Tá? Então, a gente não deve se deter nessas picuinhas. A gente vai falar mais ainda sobre isso aqui mais para frente, só para você entender. Mas pela visão pré-tribulacionista, que é a visão mais comum, né, pelo menos no meio evangélico, na visão pré-tribulacionista existe uma diferença entre a segunda vinda de Cristo e o arrebatamento da igreja. É por isso que eu estou falando isso. Aí você diz: então são 3 vindas? Não exatamente 3 vindas, mas a segunda vinda de Cristo é diferente do arrebatamento da igreja. A segunda vinda de Cristo é como eu mencionei agora há pouco. Diz que ele virá como um relâmpago que sai no oriente, se mostra no ocidente. Todo olho verá, toda língua confessará, todo joelho se dobrará e dirá que Jesus é o Senhor. O mundo inteiro verá. Essa é a segunda vinda de Jesus. O arrebatamento da igreja, o que nós entendemos que o apóstolo Paulo fala, é um evento secreto. Ele acontece, Jesus vem nas nuvens e arrebata a sua igreja, que encontra com ele nos ares, assim como aqueles que já morreram em Cristo são ressuscitados e também encontram. Inclusive, antes dos que estão vivos, vão os que estão mortos. Então, não confunda por essa linha teológica. O arrebatamento da igreja acontece 7 anos antes da segunda vinda de Jesus. Aí já tem outras correntes teológicas que acreditam que o arrebatamento da igreja acontece 3 anos e meio antes da segunda vinda de Jesus. Mas, gente,
entenda uma coisa: segunda vinda, por essa perspectiva pré-tribulacionista, pré significa o quê? Antes. Tribulacionista tem a ver com tribulação, significa, essa corrente acredita que a igreja é arrebatada antes da grande tribulação que antecede a segunda vinda de Jesus. Jesus vem na sua segunda vinda no final da grande tribulação. Em todas as correntes doutrinárias, teológicas, Jesus vem no final da grande tribulação. A diferença aqui é, a igreja sobe antes da grande tribulação, a igreja sobe no meio da grande tribulação, ou a igreja passa por toda a grande tribulação e sobe e volta na mesma hora com Jesus no final da grande tribulação. É só essa a diferença, tá certo? Então, não confunda, nessa perspectiva, o arrebatamento da igreja é diferente da segunda vinda de Jesus. Que garantias temos de que Jesus de fato voltará mais uma vez? Porque faz tanto tempo que foi prometido isso. Será que ainda está valendo essa promessa? Que garantia nós temos que Ele voltará? Para mim, a única garantia que interessa é a que eu já mencionei. Jesus prometeu que voltará. Eu não preciso de mais nenhuma garantia. Olha só, Mateus capítulo 24, versículo 27. Porque assim como o relâmpago que risca o céu, do nascente ao poente, assim será a vinda do Filho do Homem. Quero só abrir um parênteses para você que está acostumado com a Bíblia. Filho do Homem aqui se refere a Jesus Cristo. Por que Filho do Homem? Porque Ele nasceu a partir de uma mulher. Ele é humano. Ele se tornou carne. Ele não é, Ele se tornou carne. Então por isso essa menção de Jesus como Filho do Homem. Então aqui está dizendo que assim, como o relâmpago que risca o céu de um lado a outro, do poente ao nascente, assim será a vinda de Jesus. João capítulo 14, versículo 1 ao 3. Não se turbe, aqui é Jesus falando, não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Eu acredito, ele está dizendo, crê em mim, e eu acredito nele. Você acredita nele? Então ele está dizendo, creio em Deus, creio também em mim. Aí ele diz, na casa do meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito, vou preparar-vos lugar, e se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos tomarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Jesus promete que voltará nos levar para morar com Ele por toda a eternidade. Atos capítulo 1, versículo 11, e disseram, aqui no momento da ascensão de Jesus, os anjos dizem para os discípulos que ficam lá de boca aberta, olhando para o céu quando Jesus sobe. E os anjos disseram, homens da Galileia, por que vocês estão aí olhando para o céu? Esse Jesus que estava com vocês e que foi levado para o céu, voltará do mesmo modo que vocês o viram subir. Ou seja, voltará nas nuvens. Então claramente está falando de uma segunda vinda de Jesus. É claro que eu poderia passar a noite inteira lendo o texto sobre a vinda de Jesus. Só peguei esses três só para você entender que Jesus prometeu, a palavra de Deus promete que Jesus voltará uma segunda vez, e essa é a nossa maior garantia. A questão é, querido, qual é o seu sentimento quando nós falamos sobre a segunda vinda de Cristo e sobre o fim dos tempos, sobre o arrebatamento da igreja, sobre esses assuntos? Qual é o sentimento que aflora no seu coração quando nós falamos sobre este assunto? Será que esse é um assunto que faz brotar medo no seu coração? Tem gente que tem medo desse assunto. Tem gente que, sabe, o Apocalipse é como se fosse um livro proibido, eles não querem nem tocar, não querem nem olhar. Então será que o Apocalipse, esse assunto do fim dos tempos, é o que traz medo para você? Ou é o que traz ansiedade? Ou é apatia, eu não estou nem aí, indiferença, para mim tanto fez como tanto faz? Qual é o sentimento que brota no seu coração quando a gente estuda sobre esse assunto? Saiba que se são esses que eu citei, se são esses os sentimentos que se apoderam de você quando nós estudamos esse assunto, é porque provavelmente você está lendo, está estudando, está ouvindo de forma errada sobre esse assunto, porque não é
Não são esses sentimentos que deveriam brotar no seu coração. Não é essa a intenção de Deus ao nos revelar as últimas coisas. Não é que tenhamos medo, nem ansiedade, nem apatia, nem indiferença. As revelações sobre os últimos dias e sobre a segunda vinda de Cristo foram feitas para gerar esperança no coração de cada discípulo e no coração da igreja. Essa é a intenção, gerar esperança. Se não é esperança que está sendo gerada no seu coração ao ouvir sobre esse assunto, é porque você está ouvindo errado ou você está entendendo errado. Quer ver uma comparação? Vou fazer uma comparação aqui bem material mesmo, bem humana, para você entender que esse assunto não deve trazer medo, nem aflição, nem ansiedade ao seu coração. Imagina que você gosta de futebol. Eu sei que quase ninguém aqui gosta, né? Mas imagina que você gosta de futebol, mas você é comprometido com o reino de Deus. Então você não perdeu o culto para ficar assistindo o jogo do seu time hoje à tarde. Então o seu time jogou hoje à tarde, mas vamos supor que ele jogou no horário do culto, 18 horas, começou o jogo, mas você disse, eu vou para a igreja, crente todo, né? Vou para a igreja, beleza. Terminou o culto, aí você encontra com o irmão também, torce para o mesmo time, você diz, e aí, quanto foi o jogo? Aí o irmão pega o celular e te mostra, está aqui, ó, o nosso time ganhou de 2-1, ele só diz isso, mostra o placar e diz, ó, ganhamos de 2-1, legal. Quando você chega em casa, você vai assistir os melhores momentos, certo? Ninguém faz isso aqui, né? Aí você vai assistir os melhores momentos, aí começa lá, mas no primeiro lance, gol do time adversário. Em seguida, um jogador do seu time é expulso. Você entra em desespero? Você fica com medo, eita, vai perder esse jogo. Você pensa assim? Gente, responde, você fica com medo? O que é que você faz? Eita, foi de virada, não é assim? Por quê? A gente 5 a menos. Por que você comemora? Porque você já sabe o final. Você já sabe o final. Sabe, com Deus é assim também. Olha só, por que você não se assustou com o início conturbado daquele jogo? Por que as coisas, digamos assim, os atropelos e as coisas ruins que aconteceram com o seu time no início do jogo não deixou você assustado, nem com medo, nem desesperado? Porque você já sabia o final, e o final era que o seu time ia vencer. Querido, nas coisas do fim dos tempos é semelhante a isso. Deus, Ele revelou aos seus discípulos, aos seus apóstolos, como seria o final de tudo. Ele diz para eles escreverem, registrarem e nos mostrarem como vai ser o final. Então, quando a gente começa a estudar sobre o Apocalipse, quando a gente começa a estudar sobre o fim dos tempos, é semelhante àquela pessoa que chegou em casa para assistir os melhores momentos de um jogo que ele já sabe o resultado final. Ele não sabe como aconteceu, mas ele já sabe que venceu. Então, quando você começa a ler sobre o Apocalipse, sobre a grande tribulação, sobre os sinais que já são terríveis, você não fica com medo, porque você já sabe que tudo aquilo é um processo que aconteceu, mas no final o seu time venceu. Amém? Você já sabe que Deus venceu e você está com Ele e você venceu também. Lembra das palavras de Jesus? Não está na tela, mas lembra das palavras de Jesus? Neste mundo vocês terão aflições, mas tem de bom ânimo. O que é bom ânimo? Tenham alegria. Por quê? Ele diz, deixa eu contar um segredo para vocês. Ele diz, deixa eu contar o final. Ele diz, eu já venci o mundo. Aqui ele está falando por uma perspectiva de eternidade. Ele já venceu o mundo. Então por que a gente vai ter medo desse assunto? Por que a gente vai ficar ansioso sobre os sinais do fim dos tempos, sobre a grande tribulação, se a gente já sabe que o final de tudo é a nossa vitória em Cristo Jesus? Então, quando nós lemos sobre as profecias dos últimos dias, não é para ver se venceremos ou se perderemos, mas apenas para vermos como será a nossa vitória. E eu antecipo, ela será épica, será uma grande vitória. Veja o que diz Apocalipse capítulo 1, versículo 3, sobre o objetivo dessa revelação. Feliz aquele que lê as palavras desta profecia
E felizes aqueles que ouvem e guardam o que nela está escrito, porque o tempo está próximo. Qual é o sentimento que tem que aflorar em quem estuda o Apocalipse, em quem estuda as profecias do fim? Felicidade. Diz, felizes são aqueles, felizes. Aqui não tem nada sobre medo, aqui não tem nada sobre ansiedade, aqui não tem nada sobre ficar desesperado, amedrontado, angustiado, não. Felizes aqueles que leem as palavras dessa profecia e aqueles que ouvem e aguardam e guardam o que está escrito nela. Então são esses os sentimentos. Querido, mas esses sentimentos ruins que nós mencionamos aqui, de medo, de aflição, de angústia, de ansiedade, esses sentimentos serão para aqueles que não creem em Jesus, para aqueles que não conhecem a palavra de Deus, para aqueles que não ouviram ou não quiseram ouvir sobre as revelações dos últimos dias. Esses serão pegos de surpresa, sim. Para esses sim serão acontecimentos terríveis. Mas você pode estar se perguntando, mas pastor, tudo bem, eu tenho que ficar feliz quando vou ler o Apocalipse, mas como não me assustar? Coloca a imagem aí, acho que tem uma imagem aí. Como não me assustar com a história de uma besta que tem 7 cabeças e 10 chifres? Como não me assustar com uma outra besta que parece com um leopardo, que tem 4 cabeças, outra que parece um urso, um leão com asas, um dragão que quer devorar o filho recém-nascido de uma mulher? Como é que a gente pode ler? Isso é um filme de terror. Como é que a gente pode ler um livro desse? E uma besta sairá do mar, e outra besta sairá da terra, e não sei o que. E você diz, meu Deus, isso aqui está parecendo os filmes da Marvel, né? Um monte de monstros. Como é que eu posso não ter medo se vai acontecer tudo isso? Queridos, nós precisamos entender aqui que esses monstros descritos em Apocalipse, eles não existirão desta forma como estão descritos. Da mesma forma que Jesus, quando veio a primeira vez, ele não era um cordeiro de 4 patas. Lembra? Jesus veio como o Cordeiro de Deus. Jesus não era um cordeiro de 4 patas, não. Assim também como na segunda vinda, ele não vai ser um leão com a juba. Não. Então, não, aqui são símbolos. Aqui é o que a gente chama de linguagem apocalíptica. E o que é linguagem apocalíptica? É a linguagem de símbolos, que usa símbolos para expressar verdades. Apocalipse é uma palavra de origem grega que significa revelar ou desvendar. Mas parece que está complicando. Complica se você não entender os símbolos. Mas se você entender os símbolos, você vai ver que cada coisa daquela, a besta sair do mar significa uma coisa, a besta que significa um animal feroz, a besta sair da terra significa outra coisa, a terra significa uma coisa, o mar significa outra coisa, chifre significa uma coisa, cabeça significa outra coisa. E ali é uma forma codificada de revelar, de desvendar verdades futuras. É um tipo de escrito, a linguagem apocalíptica, é um tipo de escrito empregado para tornar a verdade revelada para alguns, mas escondida para outros. E entenda, quando o livro de Apocalipse foi recebido, escrito, na revelação, o apóstolo João era um prisioneiro do Império Romano, estava na ilha de Patmos como prisioneiro. Olha só, Apocalipse capítulo 1, versículo 9. Eu, João, irmão e companheiro de vocês no sofrimento, no reino e na perseverança em Jesus, estava na ilha de Patmos, por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Ele foi jogado na ilha de Patmos como prisioneiro. Ele era prisioneiro romano. Então, por meio dos escritos apocalípticos, entendam, a mensagem poderia ser passada para a igreja, por exemplo, sem que os romanos fizessem ideia do que significava. Não significa que todas as pessoas da igreja daquele tempo sabiam, mas havia um certo conhecimento desses símbolos e o que eles significavam. Então, Apocalipse aqui, a linguagem apocalíptica é uma linguagem de símbolos. Então não se preocupa, não vai vir uma fera com tantas cabeças, tantos chifres saindo de dentro do mar, como se fosse um filme de terror. Isso serão poderes, governos, líderes
É isso que significa, vindo de regiões do globo, vindo com algumas funções. Então, é isso que significa essas figuras que você vê no Apocalipse. Você não precisa ter medo que elas sejam assim, mas elas serão terríveis como homens. A pergunta que nós vamos responder hoje nessa mensagem, que é uma introdução, é a seguinte: quais os cuidados que precisamos ter na hora de estudar o Apocalipse? Estou doido para beber água, estou com medo da água ativar a tosse, vou segurar. Quais os cuidados que precisamos ter na hora de estudar o Apocalipse? Vamos ver aqui alguns cuidados que a gente precisa tomar, já que a gente está começando esse estudo. Primeiro cuidado, se você pretende se aprofundar nesse assunto, e seria interessante que você quisesse isso. Não busque apenas matar a sua curiosidade, mas busque principalmente alimentar a sua alma. Tem gente que quer ler o livro do Apocalipse como alguém quer ler o livro do Harry Potter, o Senhor dos Anéis. Não é para matar a sua curiosidade. Você tem que buscar estudar o Apocalipse e as coisas do fim para alimentar a sua alma. Sabe, muitos ficam fascinados por descobrir o futuro, mas sem nenhum interesse de praticar as verdades bíblicas presentes nessas revelações. Eles querem saber o que vai acontecer amanhã, no futuro, no fim dos tempos, mas não estão preocupados em saber quais são os ensinamentos que essa profecia traz para hoje, para o meu dia a dia, para a minha vida diária como discípulo de Jesus. Se você estuda o Apocalipse, mas não se compromete com uma vida de obediência a Deus, a única coisa que você está fazendo é descobrindo como será o seu terrível fim. É isso que você está fazendo. Se você gosta de estudar apenas para saber, ou para discutir, ou para ter argumento, para brigar com o outro que é de uma corrente teológica diferente da tua, mas você não alimenta a tua alma e você não dedica-se a praticar as verdades contidas nesse livro. A única coisa que você está fazendo é descobrindo como será o teu terrível fim. Se o seu estudo do Apocalipse e das últimas coisas não te leva a um quebrantamento espiritual, a um arrependimento sincero, a uma obediência a Deus, então o seu estudo do Apocalipse e das coisas do fim é uma grande perda de tempo. Tem muita gente que estuda o Apocalipse, talvez a maioria das pessoas que estudam o Apocalipse estudam com um propósito errado. Estudam apenas para satisfazer sua curiosidade ou para discutir ou debater sobre esse assunto, mas não conseguem extrair as verdades eternas para serem praticadas hoje no seu viver com Deus. Então esse é o primeiro cuidado que nós temos que ter quando vamos estudar esse assunto. Não busque satisfazer sua curiosidade, mas busque alimentar a sua alma. Segundo cuidado, não foque nos detalhes a ponto de perder a visão do todo. Esse é um outro problema com quem estuda o Apocalipse e as últimas coisas. Focar nos mínimos detalhes, focar em coisas pequenas e discutir essas coisas e esquecer a visão do todo, esquecer daquilo que é principal. Querido, não só o Apocalipse, mas a Bíblia toda. Sabe, às vezes algumas pessoas pensam que por ser pastor eu tenho uma obrigação de explicar e de entender tudo que está escrito na Bíblia, mas tem alguns textos na Bíblia que eu sinceramente olho e digo assim: olha, a resposta mais teológica que eu tenho para dar a você é: eu não sei. Eu não sei. Aí eles acham assim que eu tenho a obrigação de explicar o que foi que Josué quis dizer, nessa parte o que foi que Jesus quis dizer. Eu não sei. Tem coisas que não dá para saber. Não tem como saber. Tem coisas que você vai ler, você vai olhar para lá e para cá, gente, está parecendo assim, mas não sei se é. Aí tem gente que pega essas partezinhas que ele não entende, que ele não consegue compreender, e por causa disso ele joga todo o restante que ele entende claramente fora. Ou ele para de focar naquilo. Aí não tem como eu não citar aquela frase, né, que eu sempre cito aqui, de que não são as coisas que eu não entendo que me tiram o sono, mas aquelas que eu entendo e não pratico. Então não foque nos detalhes a ponto de perder a visão do todo. Muitos detalhes das profecias do fim dos tempos provavelmente só serão entendidos
quando elas estiverem prestes a acontecer ou quando elas começarem a acontecer. Eu creio assim, eu creio que tem muita coisa revelada a respeito das profecias do fim dos tempos, que a gente pensa que é de um jeito, mas quando começar a acontecer, os nossos olhos vão se abrir e vão dizer, olha, não tinha nada a ver com aquilo que eu estava pensando. Olha como está claro como o dia agora. Eu acredito que tem muita coisa que a gente só vai saber exatamente quando começar a acontecer ou estiver prestes a começar a acontecer. Então, nesses detalhes, está aquilo que eu falei no início. Às vezes nós vemos irmãos brigando, se pegando, porque um é pré-tribulacionista, outro é mid-tribulacionista, outro é pós-tribulacionista. Aí os pós-tribulacionistas dizem assim, os pré-tribulacionistas, eles estão acabando com a igreja, porque eles estão despreparando a igreja para a grande tribulação. Ele diz assim, o fato de alguém pregar que a igreja vai ser arrebatada antes da grande tribulação, vai deixar a igreja despreparada para a grande tribulação. Aí eu fico pensando, na cabeça desse irmão, nós somos capazes de nos preparar com conhecimento para a grande tribulação? Querido, se depender da minha força, não precisa da grande tribulação não, precisa da mini tribulação, eu já estou no inferno, se depender da minha força. Quem prepara a igreja para as tribulações, seja ela a grande tribulação ou as tribulações do dia a dia, é o Espírito Santo de Deus. Então pode ter certeza, se a igreja, porventura, for ficar na grande tribulação, quem vai nos capacitar para passar por essa grande tribulação, não foi uma série de mensagens pregadas na igreja, não, é a presença do Espírito Santo agindo em nós, nos capacitando, trazendo coragem que a gente não tinha, trazendo força que a gente não tinha. Quem você acha que capacita aqueles irmãos que estão lá no Oriente Médio, que são colocados de joelho com aqueles macacões laranja, e o cara com a faca aqui no pescoço dele, e naquela hora você não vê nem sinal de medo na cara daquelas pessoas, e o cara puxa aqui e degola aquele irmão. Quem que você acha que colocou coragem lá no jovem Estevão, quando ele estava sendo apedrejado, mas os seus olhos, ele começou a ver, foi o céu se abrindo? Querido, quem capacita é a presença do Espírito Santo. Então a gente fica brigando, eu sou pós, sou mid, sou pré. Eu prego sobre pré porque eu sou claro com vocês, diante de tudo que eu entendi, que eu estudo, eu entendo que o que tem mais lógica, não só com o Apocalipse, mas com o Antigo Testamento também, que onde tem muito mais revelações do que no próprio Apocalipse, eu entendo que é mais coerente. Mas querido, se Jesus deixar para buscar a gente no final da grande tribulação, eu tenho certeza que Ele nos capacitará para passar pela grande tribulação. Então, vamos parar de ficar focando, o que significa a 7ª cabeça da besta? E o que significa o 2º chifre da besta? Gente, não dá, aí você perde a visão do todo. Olha só esse exemplo, coloca a imagem aí, por favor. Vocês podem me dizer o que é que tem aí nessa imagem? O que é essa imagem? Consegue entender o que é essa imagem? Eu não ouvi vocês. É só um borrado, né? Não tem definição nenhuma. Se eu dissesse para vocês que isso aí é uma linda paisagem, você não ia acreditar, né? Coloca agora a paisagem. É isso aí. O que é que eu estava mostrando a vocês? Eu estava mostrando a vocês um zoom nessa parte de baixo aqui. O que é que eu quero dizer com isso? Quando você foca e fica obcecado pelos pequenos detalhes, você perde a visão do todo. O importante não é se vamos ser arrebatados antes da grande tribulação, no meio da grande tribulação ou no final da grande tribulação. O importante é que Jesus voltará uma segunda vez e a sua igreja será arrebatada até Ele. Se vai ser no início, no meio e no final, isso não é o mais importante. Então, quando você foca nas coisas pequenas, você perde a visão do todo. E aí você fica debatendo coisas que não edificam muito e perde de entender e ser alimentado na sua alma. Olha o que diz Billy Graham. Coloca a frase, acho que está na tela aí. Ele diz assim, muitos de nós estamos perto demais do Apocalipse de João. Transformamos a grande obra de arte em uma série de pinceladas. Tentamos nos sobrepor uns aos outros com o que achamos de cada estrela,
cada dragão, cada número, e perdemos o grande painel da visão do profeta e a urgência de seus apelos. É exatamente isso. Algumas pessoas estão perto demais. Que detalhe é esse? Mas que isso aqui? E esse dragão, e esse menino que a mulher está dando a luz, e não sei o quê. A gente deve estudar tudo isso, sim. Mas a gente tem que ter o foco no quadro principal, no quadro maior. A segunda vinda de Cristo, queridos, é o assunto mais importante da Bíblia. As profecias dizem que o reino de Cristo, do rei que está voltando, é a pedra que desce do céu e vai esmagar todos os outros reinos. Pois trata-se da conclusão de toda a história. A vinda de Cristo é a conclusão, é o cumprimento final de toda a história, de toda a Bíblia. A Bíblia termina com a volta de Jesus e com o que vai acontecer após ela. Então a coisa mais importante é a vinda de Jesus. Olha só, em cada 20 versículos, não sei se tem na tela aí, em cada 20 versículos da Bíblia menciona o fim dos tempos ou a vinda de Jesus. No Novo Testamento existem 216 capítulos e cerca de 300 referências à vinda de Cristo. Apenas 4 dos 27 livros do Novo Testamento não mencionam a vinda de Cristo. Observe, a vinda de Cristo é o assunto mais importante da Bíblia. Mas vem aquela pergunta que nós começamos com o título da mensagem: por que Jesus está demorando tanto para voltar? Eu já entendi tudo isso que você falou, mas por que ele não veio ainda? Por que Jesus está demorando tanto para voltar? Querido, na verdade, Jesus não está atrasado, nem está demorando demais do que devia. O problema está na maneira equivocada com que a maioria dos cristãos tem interpretado o que ele falou sobre o tempo da sua vinda. Ele falou sobre os sinais da sua vinda. Entenda, Jesus não apenas disse: em breve voltarei, mas ele falou: antes de voltar, antes que eu volte, acontecerão essas coisas. Então observe, as pessoas focaram só no breve e esqueceram toda a outra parte dos sinais que ele disse que aconteceria. É como se você dissesse: gente, eu não vou demorar não, eu volto. Agora antes de eu voltar vai acontecer isso. Aí saio. E vocês ficam esperando que eu entre pela porta no minuto seguinte. Mas e as coisas que eu disse que tinha que acontecer? Assim que Jesus fez. As pessoas pegaram só a palavra breve e esqueceram do monte de sinais que ele diz que tem que se cumprir até que ele volte. Coisas que têm que acontecer. Olha só, Mateus 24, então, ali tem uma lista enorme de sinais. Mas vamos ler aqui Mateus 24, versículo 3, a parte B do versículo 3 e a parte A do versículo 4. Então os discípulos chegaram perto dele e perguntaram em particular: conte para nós, quando é que isso vai acontecer? Que sinal haverá para mostrar que chegou o tempo do Senhor voltar e de tudo se acabar? Jesus respondeu. Pronto, aí aqui você vai ler o capítulo todo em casa, se você quiser. Aqui Jesus vai dar uma lista enorme de acontecimentos que devem acontecer antes que ele volte. Jesus vai falar, primeiro, haverá destruição do templo em Jerusalém. Aí depois ele vai falar dos falsos messias, das guerras e rumores de guerras, fome, peste, terremoto, perseguição, morte de cristãos, falsos profetas, aumento da maldade, o amor de muitos se esfriando e o evangelho sendo pregado em todo mundo. Então virá o fim. Olha um monte de coisa que tem que acontecer. Entenda uma coisa, Jesus falou de 3 tipos de sinais sobre a vinda dele. Não esquece isso. 3 tipos de sinais. Coloca aí o próximo slide aí. 3 tipos de sinais. Primeiro, os sinais que apontam para a vinda de Cristo. Esses já aconteceram. Depois ele falou dos sinais que precedem o fim, a vinda de Cristo. Então uma coisa é o sinal que aponta, está chegando. Outra coisa são os sinais que precedem, são aqueles sinais que acontecem imediatamente antes do fim chegar. Eu acredito que nós estamos vivendo esses sinais. E existem os sinais que acompanham o fim. São os sinais que vão acontecer durante a vinda de Jesus.
naquele processo da grande tribulação e tudo, até que se concretize de fato a vinda de Jesus, aquele processo todo final. Então existem os sinais que apontam, os sinais que precedem e os sinais que acompanham. Então tem muito sinal. Jesus fez uma comparação que para mim foi a melhor de todas, comparação incrível. Jesus comparou os sinais do fim, os sinais da sua vinda, com as dores de parto de uma mulher. Apocalipse, aliás, Mateus 24, 8, já estou com Apocalipse na cabeça. Mateus 24, 8. Essas coisas são como as primeiras dores de parto. Ele começa a falar, aqui são dos sinais que apontam para o fim. Tem uma lista de sinais, ele diz, essas coisas que eu falei, são as primeiras dores de parto. As mulheres sabem disso melhor do que nós homens. Se você está grávida e está chegando o dia de você ter o bebê, você começa a sentir as primeiras contrações. Como são as primeiras contrações? Bem, pelo que eu sei, as primeiras contrações, elas são a intensidade da dor é leve e elas são espaçadas. Tem uma agora e demora para ter outra contração. Mas quando está chegando mais perto do bebê nascer, a intensidade da dor da contração fica maior e ela acontece em menos tempo. Até que chega a hora do bebê nascer e a dor é uma só que ele vai embora quando o bebê nasce. Então Jesus está dizendo, são como as dores de parto. Começam leves e espaçadas, depois elas vão aumentando, aumentando. Então aqui, gente, tem uma revelação incrível aqui. Sabe que revelação é? Porque quando a gente vai ler aqueles sinais, guerras, rumores de guerras, fome, doenças, epidemias, terremotos, você diz, mas desde que o mundo é mundo acontecem essas coisas. Sim. Mas então não vale isso. Vale se você entender sobre as dores de parto. As contrações, elas são contrações. No início elas eram leves e espaçadas. Depois elas vão ficando fortes e mais próximas, até que elas ficam muito intensas. Os sinais também assim. Sempre existiram terremotos, sempre existiram guerras, sempre existiram fome, sempre existiram epidemias, mas quanto mais se aproxima o tempo do fim, mais esses sinais vão ficando de intensidade maior, mais frequência e maior duração. Olha que coisa. Quer ver um exemplo? A pandemia de Covid. Gente, nunca na história da humanidade houve uma pandemia que afetasse a vida das pessoas da forma como essa pandemia afetou. E eu não estou falando sobre a letalidade do vírus. Eu não estou dizendo que o Covid-19 era mais letal do que a varíola e outras epidemias ou pandemias que assolaram o mundo no passado. O que eu estou querendo dizer é que nunca a humanidade em toda a terra foi tão assolada por uma doença e pelas consequências que ela trouxe como nessa última que a gente teve. Então observe, sempre houveram epidemias, sempre houveram doenças, mas as coisas estão ficando piores. E tem aí os profetas da destruição, os profetas da maldade aí, né? O Bill Gates já profetizou, eu não sei de onde é que ele tem esse conhecimento, mas parece que tinha profetizado a primeira e está profetizando a segunda. Ele disse que a próxima pandemia que vem vai ser pior, vai dar nem para amarrar a chuteira, essa aqui não dá nem para amarrar a chuteira da próxima. Eu não sei de onde é que ele tem esse conhecimento, mas ele anda dizendo por aí. Ou seja, quanto mais próximo você vai chegando do fim, mais as coisas vão se intensificando, vão ficando mais fortes. Terremotos acontecia, sim, mas se você vê agora como é que acontece terremoto, gente, até no Rio Grande do Norte está acontecendo terremoto. É um negócio assim. Então, é disso que Jesus está falando sobre os sinais como dores de parto. À medida que a história avança, eles vão ficando mais agudos e mais frequentes. Olha só, a guerra na Ucrânia, da Rússia com a Ucrânia, de longe não é uma das maiores guerras que a gente já teve no mundo. Não é. Mas olha como essa guerra entre dois países tem afetado a vida de pessoas do mundo todo. Por quê? Porque à medida que se aproxima o fim, o mundo está globalizado, o mundo está conectado de uma forma como nunca esteve antes. Por que o Covid fez um estrago tão grande no mundo? Uma das razões
É porque, meu amigo, você pega um avião aqui e em horas você está na Ásia. Em questão de horas você está na Europa, você está na América do Norte, você está na África. Então, rapidamente, o que poderia ser uma doença local se transformou numa pandemia global. A mesma coisa a guerra. O cara começa uma guerra lá, a gasolina sobe aqui. Que loucura! O arroz, o feijão sobe. Gente, você percebe como, à medida que chegar próximo do fim, esses sinais são os mesmos sinais, são as contrações, elas vão ficar mais fortes e mais intensas. A ideia de que Jesus poderia vir a qualquer momento, depois que ele ascendeu aos céus, não é uma ideia correta. Não, precisa cumprir todos os sinais. Jesus só virá depois de se cumprirem todos os sinais que ele predisse. Mas pastor, eu sempre aprendi que na Bíblia diz, não sabeis o dia nem a hora, né? Mateus 25:13. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Tem gente que usa esse texto para falar da vinda iminente. Ele poderia ter vindo a qualquer momento na história. Ele poderia ter vindo 2 dias depois de ter subido aos céus. Não. A vinda de Jesus só se torna iminente à medida que os sinais que precedem a sua vinda começam a acontecer. Mas é verdade, ninguém sabe o dia nem a hora. Como ninguém sabe o dia nem a hora do nascimento natural de um bebê. Hoje as pessoas sabem o dia e a hora do nascimento porque eles marcam a cesariana. Mas se o parto é natural, você não tem como saber o dia e a hora. Porque às vezes o bebê adianta, às vezes o bebê atrasa. Não tem como saber o dia e a hora. Exato. Agora você sabe o período aproximado. Às vezes você sabe a semana, dependendo, você pode saber a semana, mas você não sabe o dia nem a hora. E os textos que diz que Jesus virá como ladrão e vai pegar todo mundo de surpresa? Como é que explica isso? Se os sinais que precedem o fim vai deixar todo mundo alerta. Então, esse texto é errado? Jesus não vai pegar ninguém como o ladrão pega de surpresa? Vamos ler o texto para você entender? 1 Tessalonicenses 5, de 1 a 4. Mas, irmãos, acerca dos tempos e das estações, não necessitais de que vos escreva, porque vós mesmos sabeis muito bem que o dia do Senhor virá como ladrão de noite. É importante você entender que esse dia do Senhor aqui, ele não é a vinda de Jesus, é a tribulação. O dia do Senhor, se você ler em toda a Bíblia, você vai ver que o dia do Senhor é dia de sofrimento. É dia terrível, aquele e terrível dia do Senhor. Você vai lá em Apocalipse, que as pessoas se escondiam. Então, não é só, é para aqueles que ficam um dia de sofrimento. Pois que quando disseram a paz e segurança, então lhes sobrevirá repentina destruição, está vendo? Como as dores de parto, aquela que está grávida. E de modo nenhum escaparão. Mas vós, irmãos, já não estais em trevas, para que aquele dia vos surpreenda como a um ladrão. Que coisa interessante. Olha só o início desse texto. Acerca dos tempos das estações, não necessitais que eu vos escreva, porque vós mesmos já sabeis muito bem que o dia do Senhor virá como um ladrão de noite. Está dizendo, irmãos, vocês não vão ser pegos de surpresa. O dia do Senhor não vai pegar vocês como um ladrão de noite pega as pessoas. Sabe por que isso aqui? Porque a igreja estava passando por grande tribulação. E eles estavam achando que o dia do Senhor já tinha chegado. E eles tinham sido pegos de surpresa. E Paulo está dizendo, vocês sabem muito bem que não vai acontecer assim. Não é assim que vai acontecer. Vocês não serão pegos de surpresa, porque vocês não estão nas trevas. Então entenda, querido. O ladrão aqui é o fator surpresa. Será como um ladrão? Então não pense que Jesus vem roubando. O dia do Senhor é como um ladrão, né? Os acontecimentos do fim é como um ladrão. Por quê? Porque será o fator surpresa, mas apenas para os que dormem. Ora, o ladrão é um fator surpresa para quem? Para quem está dormindo. Então o ladrão entrou na sua casa, quando você acordou, o cara está de frente para a sua cama assim. Por que isso aconteceu? Porque você estava dormindo um sono pesado. Mas se você acorda quando o cara começou a mexer nas telhas,
Ele botou a perna para dentro, você já está agarrado na perna dele. Então não foi surpresa, porque você estava acordado. Então o fator surpresa só vai ser pego como alguém é pego por um ladrão, quem está dormindo. Assim como a vinda de Jesus será um fator surpresa apenas para os que estão desatentos. Queridos, nós não seremos pegos de surpresa. Por quê? Porque não estamos em trevas. Temos a revelação das profecias e podemos saber os tempos e o cumprimento dos sinais. Realmente não podemos saber o dia nem a hora, mas sabemos que está próximo, querido. E eu digo, está muito próximo. As contrações de parto estão cada vez mais fortes e cada vez menos espaçadas. Isso mostra que estamos começando a viver os últimos dias. Mas Jesus disse, pastor, em breve, e já passaram 2000 anos. E aí, como explicar? Em breve, mas já passaram 2000 anos. A primeira coisa que nós temos que considerar é que a sensação de demora, ela é completamente diferente de quem promete para quem espera. Completamente diferente. De quem promete para quem espera, a sensação de demora é totalmente diferente. Eu tinha prometido aos meus filhos que a gente ia fazer uma viagem, que a gente fez semana passada. Eu prometi bem antes, acho que uns 2 meses antes. Miqueias não dormia mais de noite direito de jeito nenhum. Não, porque não passa, que não chega o dia, que não sei o quê. E eu, meu Deus, o tempo está voando. Olha, eu tenho que pagar a conta. Eu disse, meu pai do céu, já está chegando o dia. Então, para mim, já chegou o dia. Para ele que estava aguardando, para mim que prometi, foi rápido. Para ele que estava aguardando, foi uma demora. A sensação de espera é diferente de quem promete para quem espera. Outra coisa, o tempo de Deus não é nosso tempo, o breve de Deus não é nosso breve. E sem contar do que eu já falei, dos sinais, não foi só em breve voltarei, foi em breve voltarei e voltarei depois que acontecerem esses sinais. Para ele é breve, para você que está esperando demora, mas para Deus é um breve. Mas se você olhar na Bíblia, se você estudar a Bíblia, você vai ver que as coisas de Deus sempre foram assim, nunca foi coisa muito apressada não, a gente é que é apressado mesmo. Olha só, se olharmos na Bíblia, vamos ver que as promessas de Deus ao longo da história, elas demoraram pela perspectiva humana, não pela perspectiva divina. Do dia que Deus apareceu a Noé, até começar o dilúvio, passaram sabe quanto tempo? 100 anos. Imagina só, Deus chega e diz, olha, eu vou inundar a terra. Não sei porque a gente pensa que a voz de Deus é sempre assim, né? Olha, eu vou inundar a terra, não sei o que tal, conta toda a história para Noé, e Noé começa a construir o barco. Diga aí, 100 anos. Até aqui, de fato, acontece. Isso foi fichinha perto das outras histórias. Do dia em que Deus chegou para Abrão, que ainda não era nem Abraão, para Abrão, e disse que lhe daria uma grande descendência. Ele não tinha nem um filho, até o dia que nasceu o primeiro filho. Deus disse, olha, farei de você uma grande nação, uma grande descendência, te darei uma grande descendência de filhos. Abraão pensou, pronto, amanhã a mulher já começa a ter menino. Sabe quanto tempo passou para Sara ter o primeiro filho? 25 anos. Ele já estava velho. Pela lógica humana, ele já não era mais capaz de gerar, nem ela capaz de gerar. Do dia em que Deus disse a Abraão, vou tornar você uma grande nação, uma numerosa nação, até o dia que o povo descendente dele se tornou uma grande nação, passaram cerca de 500 a 600 anos. Média de 6 séculos. Da chegada do povo descendente de Abraão no Egito, até a saída do Egito, que havia promessa que eles sairiam do Egito, da chegada deles até a saída deles do Egito, demorou mais de 400 anos. Não tinha nada instantâneo não. Não tinha nada que você comprava já pronto não. 400 anos. Das profecias a respeito da primeira vinda de Jesus, de que ele viria, o Emanuel, né, o Deus conosco, que nasceria de uma virgem,
das primeiras profecias a respeito da vinda de Cristo, da sua primeira vinda, feita por Isaías, até o seu nascimento, passaram-se cerca de 700 anos, quase um milênio foi prometido. Isso eu estou falando das profecias de Isaías, mas se você contar que aquele cordeiro que foi morto lá na saída do Egito já era a profecia do nascimento de Jesus, aí vai milhares e milhares de anos. Da profecia feita pelo profeta Joel, que profetizava a descida do Espírito Santo em Pentecostes. Do dia que Joel profetizou até o dia que o Espírito Santo desceu em Pentecostes, passaram cerca de 800 anos. Então, querido, se você estudar a história das promessas de Deus na Bíblia, você vai ver que não tem nada instantâneo. Tudo demorou na perspectiva humana, mas na perspectiva eterna é um breve. O problema é que nós estamos na condição de quem está esperando e não na condição de quem prometeu. E durante todas essas histórias que eu citei aqui, poderia ter citado muito mais. Olha que revelação profunda isso aqui. Durante todas essas histórias, durante todas essas demoras, as pessoas esfriaram na sua fé, deixaram de crer por causa da demora. Eles pensavam, não vai acontecer, já faz 100 anos, já faz 200 anos, faz 500 anos, 600 anos, isso não vai acontecer. Eles deixavam de crer. Por quê? Está demorando de muito, está demorando demais. Começaram a achar que eram só fábulas. Isso é história dos nossos antepassados, isso é a história da carochinha, isso é a história de Trancoso. Ninguém acredita mais nessas promessas. Imagina o povo no Egito, já escravizado há 400 anos, e ouvindo, não, mas a promessa para o nosso pai Abraão, de que nós seremos libertos, ele vai mandar um libertador. Que conversa é essa? Isso é fábula, isso é historinha. A verdade é que é chicote todo dia no lombo, é fazer tijolo para os egípcios, é ser humilhado. Quantas gerações não vem acontecendo isso? Imagina se aquele povo cria. Muita gente parou de crer porque demorou tanto que eles pararam de crer que aquilo era verdade. Agora eu pergunto, isso não está acontecendo hoje em relação à segunda vinda de Jesus? Quantos pastores deixaram de pregar sobre a segunda vinda de Jesus porque eles não creem mais que vai acontecer? Quantos crentes pararam de acreditar porque era breve, mas já faz 2000 anos e nada, então não vai acontecer? Está acontecendo a mesma coisa no nosso tempo. Quando Jesus chegou a primeira vez, a nação de Israel não creu que ele chegou. Não creu. Queridos, mas sempre, quando chegava o tempo de Deus e não o nosso tempo, Deus rompia o silêncio, Deus entrava em ação e ele pegava a maioria de surpresa, como um ladrão à noite. A verdade é que Deus sempre teve suas datas estabelecidas para a sua intervenção por meio de Jesus Cristo. E todas essas promessas foram cumpridas. Todas as intervenções divinas prometidas foram cumpridas no tempo de Deus e não no nosso tempo. Outro erro é acharmos que Jesus, lá no ano, aproximadamente o ano 30, o ano 33, ele profetizou a sua volta, e depois João também, lá no ano 90, escreveu o Apocalipse e fez a profecia, e desde então passaram-se cerca de 1900 anos de puro silêncio, sem que nada acontecesse. Não foi assim. É um erro nós pensarmos assim. Ao longo desses 1900 anos, ou seja, depois do Apocalipse, depois do Apocalipse ser escrito, os sinais vêm se cumprindo, os sinais que apontam, os sinais que precedem. O primeiro sinal profetizado por Jesus, lá em Mateus 24, foi o que? A destruição do templo em Jerusalém. Tem a imagem aí? Pronto, a destruição do templo em Jerusalém. Ora, Jesus profetizou isso por volta do ano 30 ao ano 33. Quando foi no ano 70 aconteceu. Era o primeiro sinal que aponta para a vinda de Jesus. Ele diz, aqui não ficará pedra sobre pedra.
Quando chega no ano 70, cerca de 40 anos depois que Jesus profetizou, o primeiro sinal da vinda dele aconteceu. O templo de Jerusalém foi destruído, e você sabe disso, porque se você assistir jornal e tiver uma imagem, no lugar do templo tem uma mesquita do Islã. A única coisa que restou desse templo foi um pedaço do muro, que é chamado de Muro das Lamentações. Então, um muro lá distante, onde os judeus lamentam pela destruição do templo no ano 70. E desde então, não pararam de acontecer os outros sinais que Jesus falou que aconteceria. E eles estão ficando cada vez mais fortes. Queridos, para concluir, a vinda de Cristo será uma completa surpresa para aqueles que rejeitaram a luz, aqueles que rejeitaram a palavra, aqueles que rejeitaram o próprio Cristo em suas vidas. Esses não saberão distinguir as épocas e serão surpreendidos com o dia do Senhor, que será um dia de sofrimento para os que estiverem dormindo e na escuridão. A vinda de Cristo hoje, para os que estão desatentos e cegos pelo pecado e pelo entretenimento de Satanás, ela é uma coisa assim tão absurda como era a ideia de um dilúvio para a geração de Noé. Imagina a geração de Noé, quando Noé começou a construir a arca. Era um absurdo pensar que a terra vai ser inundada de tal forma a ser destruída, a tudo ser destruído. Assim são as pessoas hoje, os incrédulos com os olhos espirituais fechados, quando nós falamos sobre a vinda de Jesus. Para eles é um absurdo, essa história é louca, esses crentes estão ficando doidos. Isso já aconteceu várias vezes. No tempo de Noé, isso aconteceu. Mateus 24, 37, Jesus diz assim, a vinda do Filho do Homem será como aquilo que aconteceu no tempo de Noé. Pois antes do dilúvio, o povo comia e bebia, e os homens e as mulheres se casavam, até o dia em que Noé entrou na arca. Ninguém estava nem aí para a história de dilúvio. Todo mundo seguiu a sua vida rotineira. Comiam, bebiam, casavam-se, davam-se em casamento. Porém, não sabiam o que estava acontecendo, até que veio o dilúvio e levou a todos. Assim também será a vinda do Filho do Homem. Noé levou 100 anos para concluir a arca. Noé não sabia o dia exato que o dilúvio cairia. Ele só sabia de uma coisa: não choveria até que a arca estivesse pronta. Ele não sabia o dia do dilúvio. Ele só sabia de uma coisa: não vai ter dilúvio enquanto a arca não estiver pronta. É a mesma coisa, o dilúvio em breve vem, mas é necessário que a arca esteja pronta. Jesus vem em breve, sim, mas é necessário que os sinais se cumpram. Havia algo que precisava se cumprir antes da chegada do dilúvio. Os sinais no início eram obscuros. Era apenas o testemunho de um homem aparentemente maluco construindo um barco gigante numa terra seca. Mas no final, os sinais começaram a ficar cada vez mais claros. Cada vez mais claros. Mas o povo já tinha endurecido o coração. De repente a arca ficou pronta. E de repente, de forma sobrenatural, vieram animais de todas as espécies, de 2 em 2, e entraram na arca. Gente, se você ler a história, não foi Noé que saiu para caçar esses animais, não. E no laço ele trouxe tudinho. Não. Quando a arca ficou pronta, Deus mandou os animais virem à arca. Imagina, isso deve ter sido um acontecimento extraordinário no tempo de Noé. Aquele maluco terminou de fazer aquele barco de madeira, não tem nem chuva aqui, nem água tem. Aí de repente um monte de animal começa a se dirigir para a arca e entrar na arca sozinho. Isso seria motivo suficiente para eles começarem a crer, não era? Mas quando você tem um coração duro, quando você já se acostumou a duvidar, alguém deve ter arrumado alguma explicação científica. Esse negócio de dilúvio não é científico, alguém deve ter dito. E alguém conseguiu uma explicação científica para aqueles animais terem migrado. Foi acidental, e não sei o que, foi os ventos, foi o frio, mas foi direitinho. O casal de cada espécie foi para Gênesis 7:9, né? Foram de 2 em 2 até Noé. Não foi Noé que foi até eles. E entraram na arca, macho e fêmea, como Deus havia ordenado a Noé. Mas o povo, como eu falei, já tinha
se acostumado a duvidar. Depois dos animais entrarem na arca, Noé sabia que o dilúvio estava a pouco tempo de acontecer, mas ele ainda não sabia o dia e a hora. Observe, ele ainda não sabia o dia e a hora. Ele sabia que estava para acontecer, porque os sinais já tinham se cumprido. Até que Deus dá ordem para que ele entre na arca com a sua família. E aí Deus revela a ele precisamente o dia e a hora. Gênesis 7, de 7 a 10. Noé, seus filhos, sua mulher e as mulheres de seus filhos entraram na arca, por causa das águas do dilúvio. Casais de animais grandes, puros e impuros, de aves e de todos os animais pequenos que se movem rente ao chão, vieram a Noé e entraram na arca, como Deus tinha ordenado a Noé. E depois dos 7 dias, as águas do dilúvio vieram sobre a terra. Olha a revelação, olha que coisa incrível. Olha só, aqui entra a ideia do pré-tribulacionismo. Estava para cair uma grande tribulação sobre a terra, o dilúvio queria exterminar. Noé e a sua família entram na arca, e depois que eles entram na arca, o dilúvio não acontece imediatamente. Depois que ele entra na arca, está protegido nesta arca, ele foi tirado do meio do povo. Quantos dias se passam até que o dilúvio comece? 7 dias. Em alusão ao fim dos tempos, depois do arrebatamento da igreja, depois que a igreja é tirada do meio do povo que irá sofrer a grande tribulação, ainda se passam 7 anos. Aqui é uma conexão. Queridos, isso é espantoso. Isso bate com a profecia de Daniel e com a profecia de Apocalipse, que depois do arrebatamento haverá 7 anos de vida na terra, e será o período da grande tribulação, até que chegue o fim. As pessoas vão continuar sem acreditar. Sim, Noé entrou na arca e o povo... Sabe quando é que o povo começou a acreditar? Quando a água começou a subir. Não foi nem quando começou a chover, foi quando a água começou a subir. Começou a chover, ele deve ter dito: isso é coincidência, esse doido ter entrado na arca e ter caído essa chuvinha aí, essa água está caindo. Mas quando o dilúvio começou, as águas começaram a subir, inundar tudo, foi que eles começaram a acreditar. Vai ser assim também. Não interessa o que aconteça, as pessoas vão continuar sem acreditar. Assim, não, mas se acontecer o arrebatamento, todo mundo vai crer. Não, se as pessoas aparecerem na terra, todo mundo vai crer. Gente, deixa de ser inocente. As pessoas já se acostumaram a duvidar, vão encontrar uma explicação científica. Depois de sair no Jornal Nacional, no Jornal da Record, no Jornal da Bandeirante, todo mundo acreditou. Você acha que nesse tempo haverá a liberdade que nós temos hoje de questionar? Não foi isso que aconteceu. Todo mundo vai acreditar. Todo mundo vai querer acreditar que está tudo normal. Aí que está. As pessoas acreditam no que elas querem. E elas vão continuar como no tempo de Noé. Elas comiam, bebiam, se casavam, até que o fim chegou sobre elas. Quando passar o susto, elas voltarão às suas vidas normais. Queridos, hoje a nossa arca é Jesus Cristo. Por isso que ele fez a ilustração. Ele estava falando sobre a vinda dele, a segunda vinda dele. Ele usou a história de Noé como ilustração. Jesus é a nossa arca. Ele é o nosso refúgio. É nele que nós escaparemos do juízo que Deus irá derramar sobre cada um daqueles que não creram em Jesus, que não teve os seus pecados perdoados, porque não tornou Jesus o seu cordeiro e consequentemente não tornou Jesus o seu leão. Você precisa tornar Jesus o seu cordeiro, o seu sacrifício. Você precisa crer que ele veio a primeira vez, que ele morreu na cruz por causa dos seus pecados, receber ele como teu Senhor. E na hora que você receber ele, você recebe ele como leão para reinar sobre sua vida. Se você não permitir que Jesus reine sobre você aqui nessa terra, do jeito que ela está, você não vai ter a oportunidade de que Jesus reine sobre você na nova terra e no novo céu. Então renda-se ao Cordeiro, receba o Cordeiro e renda-se ao leão da tribo de Judá. Amém? Que Deus nos abençoe em nome de Jesus.
Querido, eu não vou insistir, mas eu quero dar a oportunidade a alguém que queira se render ao Cordeiro, receber o Cordeiro e se render ao Leão. Alguém que queira entregar a sua vida a Jesus, receber Jesus como Senhor, como Rei de sua vida. Alguém que queira se tornar discípulo de Jesus hoje, deixar Ele reinar sobre você hoje, viver para Ele, deixar de ser apenas alguém que crê que Ele existe e ser alguém que o segue, que o imita, que o obedece. Se você quer entregar a sua vida a Jesus dessa forma, se tornar discípulo de Jesus, tanto você que está aqui como você que está em casa, se você quer reconhecer que é pecador e pedir perdão a Deus pelos seus pecados e deixar que Ele lave você com o sangue de Jesus, então ore comigo nesse instante. Pode ser só em pensamento, mas tem que ser de todo o teu coração. Essa oração não vai tornar você membro da Igreja Batista, é muito mais sério do que isto. Essa oração vai tornar você membro da família de Deus. Essa oração vai fazer você nascer de novo. Essa oração vai fazer você ser discípulo de Jesus. Se você não quiser que Ele reine sobre sua vida, então não faça essa oração. Essa não é uma oração apenas para receber o Cordeiro, apenas a salvação. Essa é uma oração para receber a salvação e o governo de Deus sobre sua vida. Diga assim: Senhor Deus, em nome de Jesus, eu reconheço que sou pecador. Eu reconheço que eu preciso do Teu perdão, da Tua graça e da Tua misericórdia. Perdoa os meus pecados, que são muitos. Lava-me com o sangue do Cordeiro Jesus Cristo. Diga assim: Senhor Jesus, eu Te aceito como meu Cordeiro. Eu creio que Tu morreste naquela cruz por mim. Eu acredito que foram os meus pecados que foram castigados, que castigaram o Senhor na cruz. Por isso eu Te recebo, não só como meu Cordeiro, mas como meu Leão. Entra na minha vida, entra no meu coração, seja o meu Rei e o meu Senhor. Reina, reina sobre mim, reina sobre a minha vida. Conduza os meus passos, reforma o meu caráter, transforma a minha mente, muda o meu coração, me transforma em alguém parecido contigo, me faz querer o que o Senhor quer, me faz ser atraído pelo que Te atrai. Pode tirar as coisas de lugar, a casa é Tua. Pode mudar tudo de lugar, essa casa é Tua. Se tem alguma coisa na minha vida que está fora de lugar, pode colocar no lugar que o Senhor quiser. Se tem alguma coisa na minha vida que não Te agrada, eu abro mão agora e peço que o Senhor lance fora. Agora diga assim: Senhor Deus, Supremo Criador, por causa do que o Teu Filho fez na cruz e por causa do amor que o Senhor tem por mim, eu me achego a Ti agora, não apenas como uma criatura, mas na condição de filho. E por isso eu Te louvo e Te agradeço. Amém. E louvado seja o nome do Senhor. Querido, se você fez essa oração de todo o teu coração,
e você